Fala, rapaziada. Hoje eu vou falar a respeito de uma notícia que circulou aí nos últimos dias no mundo aí de telecom, que foi a queda da internet no Japão, que é, de certa forma, surpreendente. E teve um grande impacto lá. Embora tenha sido uma indisponibilidade e uma instabilidade de curto tempo, foram cerca de 15 minutos, mas gerou aí bastante impacto, bastante bafafá. O Ministério lá de Tecnologia pediu aí satisfação, investigações para saber o que aconteceu. Então tá aqui. Interneto setsuzoku ga arimasen. Então, sem conexão de internet. Foi isso que os japoneses viram aí, muitos deles. Por ironia, tem até um Godzilla aqui, né? Na tela do Google. E foi circulado que as notícias que o erro seria do Google. Você tem aqui a página do The Japan Times, também a mesma notícia, e também diz que poderia ter sido o Google o causador. Então vamos entender o que aconteceu. Que erro foi esse que o Google cometeu? Então, pessoal, esse problema da internet, ele afetou vários AS, na verdade. Foi no dia 25 de agosto de 2017, por volta aí de 3h20 da manhã, horário de Greenwich, de Londres, 12h20 no Japão. Então, ele afetou vários AS, mas principalmente o Japão, principalmente a NTT Japão. Que o grande provedor de internet lá do Japão é a OCN, e ela pertence ao AS da NTT, que é o AS 4713. Está aqui, NTT Japão. Então, repare aqui que é um grande provedor, que ele gera muitos prefixos e tal, faz muitos peers BGP. E acontece que na verdade, a NTT não é do Japão, ela é uma empresa global, é uma empresa americana, que está vinculada ao AS 2914. E como uma empresa global, ela tem vários pontos de presença no mundo, incluindo aí o Oriente, e aí ela tem pontos na Austrália e, obviamente, no Japão. No Japão, o ponto de presença da NTT é justamente o AS 4713, que foi o grande afetado nesse problema. Então, já que o Google foi acusado como culpado, como quem errou, vamos entender um pouco aí a situação. Vamos falar um pouco a respeito do Google. O Google, esse gigante aí do mundo de tecnologia, ele é uma das maiores CDNs do mundo. É a rede de entrega de conteúdo. Então é natural que muita gente queira fazer peer com o Google. Então se eu fizer aqui uma busca, a S15169, tá aí, ó. O Google pertence a 133 PTTs e ele faz peer BGP com 336 AS. Então é muita gente fazendo vizinhança BGP com o Google. Por quê? Porque o Google ele é atraente, ele é vantajoso, ele é responsável por grande parte de tráfego da internet. Então, geralmente, os links com o Google que as empresas têm possuem um tráfego pesado. Como tem um tráfego pesado, geralmente você vai ter a necessidade de balancear esses seus links com o Google. Como é que eu consigo fazer o balanceamento? Como é que eu consigo implementar essa engenharia de tráfego? Usando aquelas boas práticas do BGP, que é você segmentar o seu bloco, anunciar esses segmentos, esses prefixos mais específicos por cada lado e anunciar o agregado por ambos os lados. Dessa forma você consegue aí tanto redundância quanto balanceamento. Vamos lá, deixa eu ligar aqui. Por exemplo, a NTT. A NTT ela tem um prefixo agregado. O normal, o prefixo da internet enxerga da NTT é esse aqui, é um /12. O mundo conhece a NTT por esse prefixo. Então, além desses enlaces com o Google, ela vai ter outras vizinhanças BGP com provedores de telecom. Para esses provedores de telecom, ela vai anunciar esse prefixo agregado. Agora, o que vai acontecer é que nos enlaces com o Google, especificamente na vizinhança BGP com o Google, ele vai anunciar também prefixos mais específicos, justamente para
conseguir o balanceamento dos seus enlaces. É uma necessidade. Então ele começa a anunciar aqui barra 24, uma rede bem mais específica que um barra 12. A gente há de convir. Certo. Mas, se você anuncia esses prefixos específicos para o Google, quando você faz isso, você confia que o Google ele não vai passar para frente esses prefixos, que ele não vai vazar esses prefixos específicos para o resto do mundo, para outros provedores. Porque se isso acontece, pessoal, qual é a gravidade desse fato? Vamos imaginar que o NTT tenha passado aqui esses enlaces, esses prefixos, perdão. Então, no Google, se eu der uma olhada na tabela BGP, o que você tem? Você tem um prefixo geral, barra 12, o agregado, mas você tem uma série de específicos que a NTT gerou. A NTT, a ideia dela é que existam esses prefixos específicos no Google, mas que ele não repasse para frente. O que aconteceu no problema de internet do dia 25 de agosto? O problema é que o Google deixou vazar esses prefixos específicos para Verizon. Então, na tabela da Verizon, o que aconteceu? Os prefixos específicos da NTT chegaram, foram instalados na tabela BGP. E aí, olha o ASPF. A AS15169, que é o Google, e a AS4713, que é a NTT. Então, a Verizon passou a enxergar o Google como um caminho possível para essas redes. O Google virou um AS de trânsito para essas redes da NTT. E a gravidade é que, por mais que a NTT tenha outros caminhos disponíveis, que poderiam ser caminhos adequados, o problema é que nesses outros caminhos ela continua anunciando apenas o prefixo agregado. E a gente sabe que em roteamento, quando você tem um prefixo específico e um prefixo agregado, o específico sempre vai ganhar. Quanto mais específico, mais confiável, mais precisa é a rota. Então, esse foi o problema. Porque, por mais que... Vamos lá, essas rotas que utilizam o prefixo agregado, pode ser que elas tenham uma SPF, um número de saltos até melhor do que essas rotas com prefixo específico. Mas o BGP nem vai levar isso em conta, porque ele vai sempre privilegiar as redes mais específicas. Então elas nem foram levadas em conta. E aí então a Verizon passa a utilizar o Google como trânsito para as redes da NTT. E, obviamente, a Verizon pode repassar essas redes no restante do mundo. E aí o restante do mundo vai começar a enxergar várias redes barra 24 da NTT e o que vai acontecer? O mundo vai chegar na rede da NTT sempre via Verizon Google. Verizon Google. E, obviamente, a gente não precisa ser gênio para prever, a capacidade dos enlaces é finita. Vai chegar um momento que ele vai saturar. Ah, beleza, mas quantos prefixos o Google deixou vazar para a Verizon? Pois pasmem que foram nada mais, nada menos que 135 mil prefixos vazados para a Verizon. Desses 135 mil, cerca de quase 25 mil eram da NTT Japão. Então, por isso que a NTT Japão foi a mais afetada nesse problema. Esse aqui, pessoal, é um dos problemas mais graves que a internet enfrenta, que é o BGP leak, ou vazamento de prefixos BGP. Então, reparem na quantidade absurda, né? O Google deixou vazar nessa vizinhança com a Verizon 135 mil prefixos específicos. Pessoal, a internet tem quase 700 mil prefixos. Então, se a gente fizer uma conta aqui, cerca aí de 20% aí dos prefixos do mundo. Então, imagine a quantidade de tráfego que foi trocado nesses enlaces
entre Verizon e Google, entre a S701 e a S15169. O Google, então, passou a ser a AS de trânsito para a NTT, para muita gente na internet. Obviamente, essa é uma situação perigosíssima, porque o Google ele foi projetado para ser um provedor, mas um provedor de conteúdo, não um provedor de trânsito, não um provedor de telecom. Então, a sua infraestrutura foi arquitetada para ser um provedor de conteúdo, não de telecom. E, obviamente, esses links aqui não iam suportar, e foi o que aconteceu. Chegou uma hora que saturou, você começou a ter problema aí de lentidão, de instabilidade, de indisponibilidade. Além do mais, você pode ter aqui, internamente aqui no AS, regras de segurança, as séries que bloqueiam tráfegos que não seguem um determinado padrão. Então, tudo isso contribuiu com a negação de serviço. Analisando a situação, então, a NTT ela gerou prefixos específicos para o Google, confiando aí na qualidade, na competência do Google, dizendo, ó, Google, estou te mandando os específicos, mas por favor, não vaze para a internet. Agora, eles não pensaram muito bem. Mas e se o Google falhar? A gente sabe que o Google é uma empresa de excelência, tem aí os melhores profissionais e melhores engenheiros do mundo, mas eles são humanos. E, sendo humanos, eles erram. Eles são passíveis de erro, por mais que pouco provável. Mas aconteceu e gerou esse erro trágico, vamos dizer assim. Felizmente foi um problema de curta duração. Como eu falei para vocês, foi cerca de 15 minutos. Logo, os AS, as empresas, viram os monitoramentos, perceberam que uma quantidade de prefixos gerados pelo Google estava muito maior do que o normal e começaram a tentar resolver, a contornar o problema. O ideal aqui, pessoal, é que todo mundo que tivesse peer com o Google que derrubasse a vizinhança BGP com o Google, justamente para parar de receber esses prefixos específicos. Se a gente olhar aqui o BG Play, aqui do RIPE, eu coloquei aqui um prefixo 114.154.133/24. Aqui nos prefixos da NTT Japão, esse prefixo /24 ele faz parte desse agregado aqui, ó, /12. Então a internet não conhece aquele /24. Porém, eu pus aqui uma janela a partir do dia 25 de agosto. Se eu der um play aqui, ó, esse aqui é o AS473 da NTT, 15169 é o Google, 701 é a Verizon. Então eu vou dar um play aqui. Então, exatamente às 3h24 da manhã de Londres, meio-dia 24 do Japão. O que aconteceu? Esse prefixo /24 especificamente foi vazado do Google, chegou na Verizon e a Verizon, por sua vez, repassou para a KPN, que é uma empresa holandesa de telecom, também um gigante de telecom. Depois ela repassou aqui para a Hotz, da Áustria. Depois chegou aqui no RIPE. E começou a vazar. Começou a vazar para vários provedores do mundo. Aqui um provedor americano. Aqui ó, é o servidor DNS-K, que é o servidor raiz do RIPE. Recebeu a rota. E começou a ser difundida na internet. Chegou aqui na Orange, da França, chegou aqui na Coach, no Reino Unido, foi para a Suíça. Vários provedores suíços receberam essas redes específicas. Então imagine que todos esses provedores aqui, que tem vários clientes, começou a enviar para o Google tráfego para a NTT. Olha só a situação que nós chegamos aqui. Aqui você tem a Nine. Mais gente pendurada aqui. Olha a quantidade de saltos de AS, né? Alpine BC. Provedor aí dos Alpes. Veja aqui a quantidade de rotas, né? Através da Verizon Google.
Então esses verdinhos aqui são anúncios, o vermelho são retiradas, né? Withdrawal. Então alguém retirou a rota aqui. Ó, olha aqui a Claro, Embratel, que repassou para Inside Design, que é uma empresa de hospedagem de sites do Brasil, também recebeu. Então, foi uma verdadeira festa. E olha, eu estou aqui a 3h32, passou pouco tempo. E, posteriormente, aí aqui, ó, pessoal, os vermelhinhos aqui, começaram a retirar, perceber que havia um problema e começaram a retirar essa rota específica de suas tabelas. Né? Os provedores perceberam isso. Então, esse foi o problema. Tá. E o que poderia ser feito para esse erro, para o problema ser evitado? Então, por parte do Google. O Google foi quem gerou o erro. E a gente sabe que o Google ele possui uma posição importante e fundamental na internet. Porque tudo relacionado a ele influencia pesadamente na internet. Nos serviços de tecnologia em geral. Porque ele tem um volume absurdo de tráfego que ele troca com vários AS. Então é aquela coisa, né? O Google é o goleiro. Se ele erra, um abraço, é gol do adversário. O Google ele não pode se dar ao luxo de errar. Erros deles vão ter grande impacto. Pode parecer cruel, mas é assim. O Google é o goleiro. A Verizon é o zagueiro. Então, os erros dela, como grande provedor de telecom, tem grande relevância, mas não determinam que um gol será tomado. Pode ser provável, mas não determina. E nesse caso, pessoal, a Verizon claramente baixou a guarda. E ela confiou demais no Google, ou seja, o zagueiro confiou demais no goleiro, não tomou as precauções devidas e gol do adversário. Internet fora. Então, ficou claro nesse caso que a Verizon aceitou praticamente tudo vindo do Google. Então, faltaram filtros mínimos aqui para a Verizon. Uma configuração interessante que poderia ter sido feita e que não existia é aquela configuração do máximo prefixos máximos. Provavelmente isso teria contido o problema. Que é aquela coisa, receber 10, 20 prefixos do Google, beleza. Agora, receber mais de 1000, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Com essa vizinhança, melhor derrubar. Então, a gente viu aqui que no caso da Verizon, ela recebeu esses prefixos específicos. O que a gente poderia fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na NTT e vamos fazer essa configuração. Olha só o que ela anuncia. Ela anuncia um prefixo agregado e 2 específicos. Eu vou parar de anunciar esses específicos só para a gente retratar o problema com a sua solução. Beleza, parei de anunciar. Vou fazer a mesma coisa na NTT2. Tá aqui a configuração de BGP, os específicos. Parei de anunciar 150 a 130. E 154, 130. Beleza. Vou dar aqui um clear de BGP. Eu estou recebendo um /24 aqui. Um show IP BGP
Neighbor 129.250.0.6 Advertise Routes. 250.01, perdão. Ó, a NTT2 está mandando só o agregado para o Google 2. Vou repetir o comando aqui na NTT1. Também, anunciando só o agregado. Então foi uma questão de lentidão do BGP aqui. Tá aí, Verizon recebendo apenas o agregado apenas. Que é a situação normal, a situação desejada, vamos dizer assim. Então, eu vou chegar aqui na Verizon, router BGP 701, e vou dizer que com o neighbor 172.19.0.2, eu vou definir uma configuração de maximum prefix igual a, sei lá, vou aceitar 2. Melhor, aceitar 1 só, que é o agregado. Vou fazer a mesma coisa com a outra vizinhança, com o Google 2, 172.20.02. Então, com isso, pessoal, a Verizon se resguardaria. Por exemplo, assim, ó, do Google eu vou aceitar só esse prefixo agregado, de boa, tá certo. Se eu começar a receber mais coisa, é um problema. E aí, eu vou derrubar a vizinhança. Então, vamos voltar aqui na NTT1 e na NTT2 e vamos voltar a anunciar as redes. Um 56 na NTT2 também. 150, 130, 154, 130. Voltei a anunciar os específicos para o Google, esperando que o Google não iria deixar vazar, mas infelizmente o Google deixou vazar. Teve algum problema com seus filtros e os prefixos específicos chegaram na Verizon. Só que não, né, pessoal? Olha só. Maximum prefix exceeded, ou seja, excedeu o número de prefixos máximo. A Verizon, no caso aqui, a gente configurou que ela aceitaria apenas um prefixo do Google e começou a receber outros prefixos. E com isso, olha só, vizinhança down, olha só, prefixo CT, é um problema de prefixos recebidos, de maximum prefix. Voltamos ao estado idle. Do show IP BGP neighbor, tá aí, ó. Peer had exceeded the maximum number of prefixes configured. Reduce the number of prefixes and clear e reinicia a sessão BGP. Então, se a Verizon tivesse feito isso, pessoal, o problema não teria acontecido. Que os prefixos específicos, por mais que tenham sido vazados no Google, a Verizon ia segurar a onda. Ela não teria repassado lá para aquele provedor holandês e, enfim, para geral aí, né? Que foi o que causou o problema. Uma configuração simples, mas que não foi feita. Então, eu vou desfazer aqui a configuração. Vizinhanças aqui estão voltando. Voltaram. Voltei a receber aqui o agregado e os prefixos específicos. Então, voltamos a ter o problema. Tá certo. Isso é o que a Verizon podia ter feito. E a NTT, pessoal? Poderia ter feito alguma coisa? A gente sabe que nesse caso ela foi vítima, né, de um erro do Google. Mas, e se ela tivesse anunciado seus prefixos específicos, aqueles utilizados para implementar a engenharia de tráfego com o Google? E se ela tivesse anunciado esses prefixos com a comunidade No Export? O que aconteceria é que
esses prefixos chegariam no Google, ele repassaria internamente, mas não repassaria via eBGP. E aí nós não teríamos o problema também. Os prefixos não seriam vazados para a Verizon. Então, a NTT também, de certa forma, foi desprecavida. Ela poderia ter usado a comunidade no export. Se ela contava que esses prefixos não poderiam ser vazados, então que carimbasse essas rotas com a comunidade no export. Então, vamos ver isso na prática. Como é que está aqui o BGP da NTT1? Você tem aqui os anúncios, as vizinhanças, e você tem um filtro de saída. Esse filtro de saída diz o quê? Que só vou deixar passar nesse link aqui, nessa vizinhança, os prefixos específicos 154, 133 e 156, 133, que são esses dois. Além disso, eu vou deixar passar também o prefixo agregado, que é esse aqui, 114.144/12, justamente esse aqui. Então, esse é o filtro de saída, tá? Feito certinho aqui. Na NTT2, da mesma forma, você tem um filtro de saída, que é um route map, que permite tráfego que bate nas prefixos list específico e agregado. O específico se refere à rede 154.130 e 150.130. E você tem o mesmo prefixo agregado. Beleza. Então, show IP BGP neighbor 129.250.0.6 advertised routes. Rotas anunciadas para Google. O que você tem? Você tem o agregado e dois específicos, que são esses dois aqui. Esses dois não. Então, a NTT com isso conseguiu que quando o Google manda tráfego para essas duas redes, necessariamente vai ser via NTT1. E quando o Google manda tráfego para essas duas redes aqui, necessariamente é via Google 2. Tá aqui, ó. Se for para as redes com terceiro octeto 130, o Google 1 manda para 172.16.02, que é o IBGP. Então vai entrar por aqui. Se for redes com terceiro octeto 133, ele manda via eBGP. Esse link aqui. Então com isso a NTT conseguiu o balanceamento. Mas aí aconteceu o problema, né? Então, na NTT1, ela deveria ter se preocupado em marcar esses prefixos específicos aqui com a comunidade no export. Vamos fazer isso, então. Eu vou copiar aqui essa regra 10 do route map e vamos editar essa regra. Então, estou dizendo aqui que se bater a prefixos específicos, eu vou permitir. E agora eu vou fazer uma configuração, que é o quê? Set community. E vou dar a community, vou carimbar essa rota com community no export. Além do mais, pessoal, eu preciso fazer a configuração da vizinhança BGP, dizendo que eu vou enviar a informação de comunidade. É fundamental essa configuração. Então, router BGP 4713. O neighbor é esse aqui, 129.250.06. E eu vou dizer o quê? Send community. Eu vou enviar a informação do atributo comunidade para esse vizinho. E com isso a comunidade no export vai chegar no Google. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa aqui, pessoal, no NTT2. Então, vou pegar aqui o route map regra 10 e vamos editar também. Se bater a prefixo list específicos, set community no export. Beleza.
E vamos configurar no BGP o envio da comunidade, da informação do atributo comunidade. O neighbor é 129.250.0.1. Send community, both. Beleza. Vou derrubar aqui a vizinhança. Para ser mais efetivo. Bom, a vizinhança voltou ao normal. Estamos anunciando as mesmas rotas na NTT. Agora vamos aqui no Google para ver. Show IP BGP, as 4 rotas específicas. Show IP BGP Community. Tá aí, pessoal. Todas as rotas que foram marcadas com comunidade. Justamente todas as rotas específicas, os /24. Tá aí. Eu posso listar minha tabela BGP apenas comunidade no export, que, no caso, são as mesmas, né? Então, nossa marcação foi feita com sucesso. Agora, em Google 1, vou olhar aqui, show IP BGP neighbor 172.19.0.1, que é a Verizon, e vou ver aqui quais rotas foram anunciadas. Tá aí, apenas o agregado. Então, para confirmar tal fato, vamos aqui na Verizon, que antes tinha essa tabela, agora apenas a rota agregada. Então, percebam que a NTT poderia sim ter feito algo para evitar esse problema e não fez. Confiou demais no Google, acabou acontecendo esse erro nos filtros aqui do Google e as redes foram vazadas. Mas se a NTT tivesse carimbado suas rotas específicas, essas que ela utiliza para fazer engenharia de tráfego, com uma comunidade no export, essas rotas teriam sido contidas necessariamente no AS do Google. Aí, ó, se eu olhar aqui, show IP BGP, vamos olhar aqui uma rede específica, 150.130.0. Tá aí, ó, possui a comunidade no export, não é anunciada para nenhum peer BGP, no caso Verizon. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido a respeito do problema que aconteceu, qual foi a culpa do Google, o erro, e o que poderia ter sido feito para esse erro ser evitado, que não foi feito, né? Tanto pela NTT quanto pela Verizon. Certo? Então, esse era o meu recado. Valeu, um abraço a todos.